meu cabelo. Boa noite, podcast, terça-feira, Pod Fran, um dia muito especial. Hoje estamos antecipadamente comemorando o Dia das Mães. Quem mais é mãe aí? Estou muito feliz. Estou muito feliz. Eu fiz um convite para minha mãe. Ela aceitou. E hoje o bate-papo vai ser com ela. Espero não lavar muita roupa suja aqui online. Né, claro que não. Boa noite, Amarilis Ferragutti. Boa noite, Francine Ferragutti. Eu queria agradecer aos parceiros desse projeto, que eu estou muito feliz, né, Juninho? Sim. Eu estou muito feliz como a gente desenrolou esses 6 meses, quase 7. Posso falar uma coisa antes? Eu quero falar uma coisa antes. É assim, aproveitar que eu estou com a minha mãe aqui, e tem muita gente que me para na rua, que pede para vir, que quer divulgar o trabalho, que quer divulgar várias coisas. Aí eu tenho me questionado muito o direcionamento das conversas. Eu acho que um tempo foi sobre o amor, né, Juninho? Um tempo sobre autoconhecimento, aceitação, e a intenção sempre foi motivar as pessoas de alguma forma, né? Às vezes você consegue, às vezes você não consegue, às vezes você toca lá numa ferida, às vezes não. Então, espero que a gente tenha conseguido chegar lá. Quem eu não entrevistei até hoje, eu peço desculpas. Realmente não dá para todo mundo, mas eu quero salientar também que parece fácil, porque ontem eu conversei com uma pessoa muito importante na minha vida, Luciane Girodetti, e ela falou: Fran, você faz as coisas de uma forma que parece fácil, então é até difícil as pessoas valorizarem, porque você faz o trabalho. Aqui estou eu na frente de vocês, mas eu, Juninho, ou qualquer outro trabalho que pareça fácil. Mas aqui somos 2 numa equipe que precisava de 6, pelo menos. Mais? 6, pelo menos, acho. 6, pelo menos. Então, em 2, minha mãe acabou de ver o trabalho que é, Sim. O quanto que é antes. O Juninho tem um estúdio musical. Quando que você já lançou o clipe, falar nisso? Ainda não. Ai, que ele vai lançar um funk. Ô, Juninho, dou os direitos autorais para o Pod Fran. E faz a abertura. Boa ideia. Eu adoro. E as minhas filhas adoram também o som dele. Ele lança moda aqui na minha casa. Então, assim, ó. Esse mês temos um parceiro muito especial. Eu conheço esse pessoal faz um tempo. É o Outlet da Iluminação. Todo mundo sabe, eu sou designer de interiores, eu atuo na área. E eu estou aqui para avisar e chamar vocês que na próxima terça-feira, dia 10 de maio, engenheiros, eletricistas, arquitetos, designers de Socorro e região estão convidados. Na próxima terça-feira, na sede da ACE, que é aqui em frente ao balão da Rua do Cemitério, Avenida Coronel Germano, 456, mas não tem, é um prédio lindo, grande, em frente ao balão, às 7 horas, vai ter, é gratuito, tá? É gratuito, o Outlet da Iluminação está promovendo. Olha lá, faz 2 anos que eles têm... Sabia que faz 2 anos que tem a loja? Aquela loja que eu te levei? Puxa no oratório? vida. Número 4066. Então, assim, vai ter uma palestra, uma recalchutagem, que todo mundo deveria fazer isso. É um evento sobre automação residencial, que é um puta tema. Aqui em Socorro não tem quem faça.
Se você quiser, tem Bragança, tem... Eu acredito que eles estejam aí com novidades. Então, automação residencial, o que significa? Eu ligo a luz, eu ligo minha banheira desde o meu celular. Isso, por exemplo, automação residencial. Eu quero programar a TV para gravar o programa X. Então, tá bom. E perfis de LED. Perfis de LED tem uma forma especial de ser colocada. No projeto fica incrível. Eu estou inaugurando um projeto com perfis de LED. Ficou maravilhoso. Então, vocês estão convidados dia 10 de maio. Maiores informações, acho que vocês podem até entrar em contato comigo ou com o Outlet da Iluminação, que eu vou achar o telefone aqui, peraí. 19 9 7151 5108. 97151 5108. Então, arquitetos, eletricistas e geral. No mais, obrigada, Juninho Correia. A gente está atrasado, então estou rápido. Eu estou falando igual o áudio do WhatsApp. Obrigada, Juninho Correia. Obrigada, C93. Obrigada, R3 Internet. Iniciativa privada dando um passo para a cultura. Eu brinco que cultura... Não vou brincar, senão vai ficar feio. Cultura é o que a gente faz, né? Conhecer pessoas diferentes, trazer informação para vocês, ou um músico, ou uma old lady, ou minha mãe. Então, conversar sobre temas diferentes a fim de trazer instrução, né? Então, eu esqueci alguém? A B12, né, Fio? E a Socorro em Pauta. Eu Socorro em Pauta, que divulga tudo, inclusive show do Juninho, que hoje está em Califórnia. Estou aqui e estou na Califórnia. Será que se eu for com uma prancha de surf, eu vou surfar nas ondas? Deixa junto. Olha, então é uma homenagem às mães. Você, mãe legal, mãe que inspira, mãe bem-sucedida, mãe pobre, mãe careta, mãe louca, mãe roqueira, mãe solo, né? No meu caso, sou uma mãe solo. Todas as mães. Obrigada. De minha parte. E você, mãe? Ô, mãe, eu quero que você conte para as pessoas, mais ou menos, quais são as origens da sua família, do seu nome, para as pessoas saberem, gente de quem, né, que você é. Gente de quem? Está bem. Eu sou descendente direta de famílias italianas. Tanto meus avós paternos como os maternos vieram da Itália. Então, eu me considero, assim, italiana, sangue italiano. E a família do meu pai, família simples, né? Pobre, como quase que a maioria nos idos de 1900, né? Início do século XX lá. E, por parte de minha mãe, eles se instalaram na zona rural de Socorro, uma vez que também moravam na zona rural, na região do Vêneto. E, enfim, é essa a minha origem. Sobrenome, mãe, fala os nomes. Sobrenome, Reginato Isanesco, por parte de mãe, e Felice Ferragutti, por parte de pai. Gente, eu não sabia desse Felice, eu quero Felice no meu nome. Por isso que o meu pai era tão feliz, porque o nome dele era Felice. Creio que seja feliz, né? Olha, meu avô é a pessoa mais feliz que eu conheci na vida e o homem que mais doou amor nessa vida também. Por isso que eu acho que eu sou assim. Minha mãe é feliz também, né, mãe?
Sou, com a graça de Deus. E a gente vai aí crescendo, vai se unindo, né, vai se aprimorando, né, nessa evolução da vida. Quanta falta faz uma mãe, né, mãe? Muito, muito. Eu que tive o privilégio de ter pais até quase 70 anos, é uma alegria muito grande eu ter tanto tempo de convivência com meus pais, que devem estar no céu, olhando por nós. E eu amo meu pai e minha mãe, e me fazem muita falta até hoje. Ô, mãe, nessa infância sua, no milênio passado, E séculos e milênio passados. a gente imagina que vocês brincavam na rua. Com certeza. Como você era como criança, mãe? Eu era uma criança levada. O que tinha minha irmã de medrosa, não andava de bicicleta, não nadava, eu já fazia tudo isso. Andava de bicicleta, nadava, andava de canoa no Rio do Peixe. Assim, brincávamos até, na época de verão, até 10h30 na rua, pulando corda, batendo peteca, brincando de queimada, esconde-esconde, mesmo porque havia meia dúzia de carros na cidade. Então, era bem tranquilo. A minha infância foi muito feliz. E também, né, pensando na época atualmente, não existia televisão, não existia celular, computador. Então, a gente se dedicava mais às atividades físicas. Brincar, subir em árvore, nadar. Ô, mãe, teve um acontecimento que marcou a sua infância, que é quem teve das suas amigas a primeira televisão em Socorro? Olha, eu escutei a vida inteira. Eu conheci a televisão com 8 anos, que era aquela ainda embutida num móvel que já vinha, na casa do prefeito de Socorro, o senhor Tozinho Barbosa. Então, que é o pai da... Passava buscar a minha amiga Zurema Barbosa para a gente estudar, ter aula particular. Então, eu aproveitava olhar a televisão, que era uma coisa assim, fantástica. Disco voador. Um disco voador na época, né? Maravilhosa. E você lembra quem que tinha carro? As pessoas que tinham carro aqui em Socorro. O comendador João Orlandi, de la Maggiore Orlandi, era o seu Nadir Bueno, que tinha bom, acho que todos os carros daquela época eram importados. Tinha um carrão preto de táxi. Era o Dr. Mário Fonseca Pares, médico, Dr. Alim Feres, e mais uma pessoa, família Pereira. Não sei se era João ou Antônio Pereira. E eu sei que, na época, quando a minha mãe morava ainda no bairro dos Marianos, quando ela era menina, o meu avô, Luigi Zanesco, já tinha um caminhão importado. Então, que eu lembre, eram esses os carros. Olha. Se eu estou esquecendo de algum, me perdoe, mas... Ô, mãe, entrando na parte sentimental, conta, meu vô Chico, você sabe onde fica o bairro dos Marianos? É longe. Fica a 9 quilômetros de subida, da cidade. 9 quilômetros de subida.
Então, foi assim. Meu pai viu a minha mãe uma vez aqui na cidade, numa festa. Ele falava que tinha sido na feira. Eu não me recordo. Eu sei que ele viu a minha mãe e como falam que a minha mãe foi muito bonita, e eu acredito que tenha sido, meu pai a viu e já se apaixonou. Ele falou, eu quero casar com essa moça. E, bom, enfim, ele conversou, acho que uma vez com ela, e, passado algum tempo, ele foi a pé no bairro dos Marianos vê-la. Ela, como não tinha comentado nada, ela já não tinha pai, com a mãe, que era muito assim, italiana do norte, muito fechada, muito sisuda, ela nem havia contado nada. Então, ela morreu de vergonha, não queria aparecer, e ela achou que ela não tinha dado tanta liberdade para, de repente, ele chegar. Ela tinha uma porção de irmãos, mas, no fim, né, namoraram, e ele foi, acho que, umas 5, meia dúzia de vezes até lá, a pé, 9 quilômetros de subida para vê-la. E ele morria de medo quando encontrava com boiada, ele subia no barranco, assim, ele não andava a cavalo, era um sacrifício para ele, mas tudo acho que valia para ele em nome do amor. E, no fim, acabou casando-se mesmo com a minha mãe. Falando em nome do amor, vamos lembrar que estamos em 2022, época da internet, do amor, como que é o amor solúvel? Não, amor... Online? Não. Não. Tem um filósofo polaco que ele fala muito... Bom, enfim, é legal eu falar isso, perguntar isso para minha mãe, porque assim, olha hoje o amor que vocês estão procurando para a vida de vocês, onde vocês estão procurando, né? Que tipo? Ela falou que minha avó ficou brava. Não precisa ser assim também, né? Mas como o respeito era se dado, né? Agora passou, o tempo passou. E deixa eu perguntar mais uma coisa. Ou pode da minha mãe, mas eu vou perguntar do meu avô. Mãe, meu avô, ele jogava muito no bicho, na loteria, em tudo que era jogo, especialmente quais eram os bichos que meu avô mais jogava e qual a origem desse hobby, né, para não falar vício, do meu avô. Na verdade, era um vício mesmo. Ele aprendeu, com certeza, com a minha avó paterna, que ela era do sul. Lá da Calábria, lá existe muito, né, esse tipo de jogo de bicho. Eu sei que ele, desde menino, ele já ia até a estação de trem, que na época era muito longe. Hoje é pertinho, né, mas na época era longe. E ele até ganhava um dinheirinho de ir buscar o resultado do jogo. Acho que vinha de Campinas ou de São Paulo. E daí ele ganhava o dinheirinho para o lanche. E minha avó fazia os joguinhos dela. E daí, assim, ele sempre gostou de jogar. Assim, loteria e o jogo do bicho, né? Que é uma contravenção, né? Mas os bichos que eu lembro que ele falava muito era do burro, borboleta, parece-me que leão. Borboleta, burro. Cobra, não? Cobra também. São os bichos que eu me lembro. Depois que eu mudei para cá, dia eu estava no minibar, contei para você essa história? Não. Eu estava no minibar tava tomando café à tarde, para dar uma esparecida,
E na hora que eu fui pagar a conta, o... Bicheiro. Não, o Vendedor. o cobrador, como que é o dono do minibar? O ex-dono. Do Artioli? É. Eu fiquei com vergonha, porque tinha 4, um em cada canto da porta do minibar. Não tinha 2, um em cada canto, tinha 4. O quê? Vendedores? É, de bilhete? vendedores. Eu fiquei com vergonha, né? Eu falei, esses daí todos descobriram que eu sou neta do Chico. Agora... E minha filha também. Mamãe! Então, Outro dia ela falou, mamãe, joga no... borboleta. Não, que número que você falou? Não, Joga no não sei que 4. número. No 4. Que minha avó, tudo que onde ela olha, ela vê o número 4. Principalmente no jogo de baralho, né? Que toda vez saía o 4. Daí elas me deram essa sugestão. Mas, assim, com relação ao meu pai, primeiro, era um hobby, assim, porque ele trabalhava muito trabalhador. Hobby, né? ele jogava 20, 30 vezes por dia, depois virou vício. Sábado e domingo, porque ele trabalhava todos os dias da semana e todos os meses do ano. Só que, assim, com a idade, ele ficou meio assim, vamos dizer, meio viciado, assim. Assim, é eufemismo, né? Meio, né? Viciado. Totalmente viciado. Então, ele jogava de manhã, antes do almoço, na hora do almoço, depois do café da tarde, à noite. E isso causava muito conflito dentro da minha casa. Porque ele, vamos dizer assim, ele perdia a noção e jogava muito. Então, a gente tinha dó, né? Viu, mãe? Era pra gente ser rica agora. Ele chegava ao ponto de falar. Às vezes ficava até devendo, não por não ter dinheiro. Depois ele tinha crédito. Tinha crédito. Eu tenho crédito ele também. Ia todo dia, ele falava, se precisar, eu vendo uma propriedade, vendo uma casa. E isso deixava a minha mãe louca. Mas eu vou defender meu avô agora. Imagina você com 92 anos, lúcido, sem precisar. O que você pensa da vida? O que você pensa? Você, eu vou durar mais 1 ano, mais 2, mais 3. O dinheiro que eu tenho dá para viver muito mais que isso e eu vou curtir. Era a forma dele curtir. Então, era uma forma de curtir, mas era uma forma de jogar o dinheiro que ele ganhava no trabalho mesmo, suado ali, jogar no lixo. Pelo menos não gastava com mulher, com outras coisas. Menos mal, mas também não era muito bom. Tá. Então, nesse Dia das Mães, nós celebramos tudo que herdamos da nossa linhagem. E na sua adolescência, mãe? Conta o que você estudou, por que você estudou. Como que... A minha adolescência, assim como a minha infância, foram maravilhosas. Apesar dos meus pais serem severos quanto à questão do horário de entrar, que a gente tinha horário, questão de ir em baile, namorar, então, nem pensar. Então, mas tudo era bonito, tudo era romântico, amor platônico, a maneira dos rapazes se aproximarem da gente era em baile, que a gente tinha baile quase todo mês nos clubes aqui de Socorro. Eu frequentava o Clube 15, que meu pai era sócio, então nadava lá e tudo. Então, era assim, em baile, que os rapazes se aproximavam, tiravam, né, para dançar as senhoritas, e daí eles conversavam e, entre aspas, cantava a gente, né, tal, marcava encontro, e era tudo muito bonito, tudo muito respeitoso. Tenho muitas saudades. Assim, eu fui muito, assim, vamos dizer, até reprimida, assim. Mas foi um tempo ótimo
E eu agradeço a Deus o tempo que eu vivi, porque a gente tinha horário, a gente tinha respeito pelos pais, a gente procurava fazer tudo certinho. E era muito boa. A escola era risonha e franca, né? Estudei sempre em escola pública, que são ótimas também. Como não havia, né, como eu disse, né, a televisão não era tanto hábito ainda assistir, não tinha internet e tal, a escola para a gente era coisa... A gente amava a escola, não via hora de ir para a escola, era muito bom. E outra, o que eu lembro, principalmente do Coronel Olímpio, era... assim, a igualdade que tinha. Não existia pobre, rico, mais bem vestido, se ia descalço ou se ia de chinelinho. Eu lembro que a gente ia entrando um pouco antes e a gente formava aquelas rodas enormes de cantiga, né? Rodas de cantiga. E vinham os aluninhos, né, descalços, bem calçado ou não, simplesinho, colocava a bolsinha em cima dos bancos e iam entrando na roda. Todos cantavam, todos iam para o meio da roda, todos eram tirados para dar uma volta dentro da roda. Então, eu tenho muita saudade. Eu acho que até isso, o canto, que é uma pena, acabou dentro das escolas. Eu acredito que algumas ainda cantem, sem ser o hino nacional, né, obrigatório, uma vez por semana, mas as músicas que eu cantava, eu ensino para os meus netos até hoje. As cantigas de roda, muito lindo. Tenho muitas saudades assim da minha infância, muito, muito. Isso que minha mãe está falando, eu acho muito, muito importante, né? E, inclusive, quando você foi diretora, você incluiu isso, né? Sim, assim, os professores, assim, um ou outro, alguns, né? Cada um tem uma habilidade, uma aptidão maior para alguma coisa. Eu tive a sorte, porque daí eu acho que foi implementada essa lei de todos os alunos cantarem o hino nacional uma vez por semana. Eu acho que vigora até hoje. No Narciso era às segundas-feiras. E em cada turno, né, que entrava, a gente tinha o disco com o hino nacional cantado e todos os alunos cantavam. Só que era assim, no ensino fundamental, de primeira a quarta, ainda as professoras guardavam esse costume de cantar, como no meu tempo, que eu era criança, na entrada das aulas. Então, algumas professoras ainda tinham esse gosto, esse hábito, e nas filas mesmo os alunos cantavam. E eu ficava muito feliz, muito mesmo. Uma das professoras que gostava de cantar era... o sobrenome dela é Boretti. Me esqueci do primeiro nome dela. Isaura? Boretti? Não, o sobrenome dela é Boretti. E ela que puxava o canto. E eu sou muito grata a ela por isso. Sabe uma curiosidade que eu tenho, mãe? Sempre que você fala dos professores, quando você era criança, são os professores. Aí eu comecei a puxar na minha memória, quando eu entrava lá na diretoria lá do Craveiro, que eu entrava bastante na diretoria, não, na sala dos professores, eu lembro as primeiras professoras, né? Sim. Da Dona Leonor, Dona Rosária. Dona Rosária. Eu queria saber se tinha... Eu... Se tinha... Não, você é mais nova. Mas eu fui
professora sua de terceira série. Sim, mas eu falo das fotos, das sim, primeiras uma galeria professoras. de Eu todas. quero saber se na sua infância já tinha professora mulher e se as mulheres já tinham saído para trabalhar. Porque dessas professoras aí das fotos, que é Dona Leonor, Dona Fernanda Zavanella. Zavanella. Eu lembro dessas fotos, eu tenho a impressão que elas foram as primeiras mulheres, pelo menos de Socorro, a saírem, a trabalhar. Não. Dessa geração que saía e deixava a família em casa. Como não. que é? Na verdade, assim... Pode continuar. Assim, na verdade, no José Franco Craveiro, na José Franco Craveiro, eram as professoras de lá que, conforme iam se aposentando, então faziam uma homenagem, né? A direção, os professores, alunos, faziam uma homenagem e iam montando uma galeria na sala dos professores. O que realmente eu fui professora só nessa escola, que eu achava muito bonito. Na Narciso Pieroni, existia uma galeria que eu acho importante também, dos presidentes da República, porque era uma escola maior, né, bem maior, então tinha um corredor muito amplo, né? Então, lá tinha a galeria dos presidentes da República, que era, conforme os alunos iam passando, era uma forma deles aprenderem também, né? Mas, assim, eu acho que não, porque na época da minha mãe, Tinha que professora? hoje ela teria 101 anos, ela tinha escola na casa dela, na zona rural. E a professora vinha de fora e já morava na casa dela, assim como outras também moraram. Então, naquela época, na cidade também, porque meu pai, que nasceu em 1913, ele estudou no Coronel Olímpio e ele teve professores, acho que ele teve só professores homens, mas na época dele já havia professora dando aula. Então já vem, né? Que assim, na época era tipo assim, uma profissão que casava bem com a mulher, né? O instinto maternal, que era uma profissão que bem afim, né? Com a professora, que geralmente era mãe e tratava bem os aluninhos. E que profissões, assim, vocês tinham alguma coisa assim, eu quero ser, sei lá, médica? Não. Como que era, assim, escolher a profissão? Era assim. Nos anos 60. Você, assim... Nos anos 60. Bem simples, assim, né? Até meio para o simplório. Assim, na época ainda que eu me formei, que foi em 1967, ainda tinha aquela coisa de professor ganhar muito bem. Então, nessa época, professor era muito bem remunerado. O diretor de escola, ele ganhava como juiz de direito, ele ganhava como promotor de justiça. Então, o ordenado... Um parênteses, Pois não. como deveria ser até hoje, né? Com todo o respeito. Isso. Então, só se falava, principalmente para as moças, né? Não pensava assim, em outra coisa que não fosse ser professora. E os pais falavam para os homens casarem com professoras que elas eram bom partido. Que sustentavam uma casa. Hoje, acho que mal dá. Hoje, elas nem têm empregada porque, né, vamos dizer, uma ajudante, porque já não dá mais. Então, eu nem pensava em outra coisa.
E eu até, às vezes, injustamente, eu cobrava dos meus pais. Assim, puxa vida, por que vocês não me falaram que existia promotora de justiça, procuradora do Estado, da República, juíza de direito? Coitadinho, eles nem sabiam onde Deus são. Mas eles mesmos falavam, não, a gente deu para vocês o melhor que a gente podia. Vocês cresceram com o básico da dignidade. Agora, a gente nem sabia que podia ser juíza, que poderia ser uma promotora, porque, sem falsa modéstia, tanto eu como a minha irmã, a gente tinha potencial para isso. Mas eles, na verdade, nem passava pela cabeça deles. Eles não... Como que eles poderiam orientar uma coisa que também eles não sabiam, né? Ô, mãe, você está falando isso nos anos 60, só que isso acontece até hoje. Então, hoje tem toda a problemática do ensino superior, que é bom nem entrar, né, né, assim, na época, nos meandros da coisa. Na época, assim, na minha época do magistério, que era normal, e o científico. Depois virou colegial e magistério, hoje é o ensino médio. Já naquela época, muitos colegas meus já foram para engenharia, para medicina, para direito, para outras profissões assim mais liberais. Mas as moças se contentavam em ser professoras, e que ganhava super bem, e era uma profissão, era muito legal. Ô, mãe, hoje não sei. Que profissão você gostaria de ter tido assim, e que por conta de várias situações da vida você não teve? Quando eu era bem pequena, acho que de ver em revistas, né? Era o Cruzeiro, Manchete. O meu sonho era ser bailarina. Então, mas nessa época era meio impossível. Morando numa cidade pequena, meu pai não tinha posses. Então eu pedia para minha mãe: ai, mãe, como que, né, eu queria tanto ser uma bailarina, eu queria estudar balé. Mas a minha mãe falava: aqui em Socorro não tem, filha. Como que você vai estudar em Bragança ou em Campinas, que deve ter escola de dança? Aqui não tem. Então, esse foi um sonho que não se realizou. E por, né, motivos aí já explicados. Mas eu amei ser professora. O que hoje eu me emociono de lembrar dos meus aluninhos, tanto na zona rural como aqui na cidade, mais na zona rural, o amor que eles tinham pela gente, o respeito, aquela adoração, a gente chegando, eles com o buquezinho de flores na mão, olhando para a gente como se fosse uma deusa, ou um lá com uma sacolinha de goiaba, outro com um saquinho de ovos. Assim, como que fala? Isso me engrandece muito. Eu recebi muita coisa boa. E agora, né, refletindo tudo como é que foi, eu sempre dei o melhor de mim e sempre exerci a minha profissão com maior amor. Tanto é que, com a idade, assim, eu já era moça, né? A gente muda, mas não muda tanto assim. Agora, os ex-aluninhos, eles ficaram moços. Eu tenho ex-aluninho que já é avô. Então, às vezes eu não reconheço, mas eles me reconhecem. E às vezes até confundem com a minha irmã, que a gente é um pouco parecida, né?
mas ela morena, mais bonita, eu loira, mais baixa um pouco. Mas a gente lembra o tom de voz e o que como que fala? Eu fico muito gratificada quando para ex-aluno do sítio, buzina, até eu parar e olhar quem é, eles perguntam: oi, dona Marília, a senhora lembra de mim? E eu sou boa fisionomista. Então eu falava assim, né? Eu sei, você é o Nadir Bueno, da Lagoa. Olha, dona Marília, eu já tenho 2 carros zeros. Né? Todo feliz, contando com aquele prazer que ele já conseguiu 2 carros zeros. Então, mãe, qual que é a maior, assim, é muito importante isso para mim. O maior quesito que você acha que uma pessoa precisa ter para exercer essa profissão, já que é tão importante para a vida de uma pessoa, né? Nós falamos disso a semana passada, inclusive, Juninho. Isso é tão importante, esse exemplo fora de casa. Realmente, você olha para a professora, ela é tudo na sua vida. Então, na sua opinião, o que uma pessoa precisa ter para se dedicar ao ensino, hoje em dia? Lembrando que, né, com todo... Olha, eu acho que amor. Amor é a mola mestra que move o mundo para o bem. Então, você ter empatia pelo aluno. Né? Às vezes ele não tem condições assim. A gente percebe que existe como chama? Assim, uma barreira nele, na formação intelectual dele, às vezes ele não consegue acompanhar, e daí a gente, então, a tal da empatia, a gente, né, tem dó de não ter o tempo a mais que a gente deveria ter para se dedicar àquele aluninho, aqueles que mais precisam, que não tiveram assim um ambiente facilitador em casa, né? Os pais muito simples, às vezes vícios em casa, né? Era muito difícil, principalmente na zona rural, ter jornal, ter livro, ter uma revista. Então eles vinham para a escola muito cru, assim, muito assim. E na verdade a escola sempre foi feita, assim, eu estou falando de um modo geral, na escola do governo, escolas do Estado, da prefeitura. A escola é feita para o aluno médio. Por quê? Toda sala de aula tem meia dúzia, 7, que não têm muita vontade de aprender, que são levados, que fazem barulho, que mexem com os outros, que às vezes até atrapalham o andamento da aula. Tem lá uns 4, 5, meia dúzia que eles estão além daquilo. Parece que a gente já está chovendo molhado, a gente vê pela carinha deles que eles já sabem aquilo. Só que é feito para o aluno médio, é para a grande maioria. Qual é a maioria? Os 30 são os alunos médios, né, que nem se destacam lá, e a gente tem de fazer de uma forma que todos aprendam, né, dentro do possível. Daí você, de professora, você prestou concurso e se tornou diretora da maior escola da cidade. Quando você passou no concurso, logo depois você foi para a França estudar o sistema de ensino e implementou várias matérias. Você fez lá uma revoluçãozinha na escola. Qual, mãe, tudo isso por amor, né? Sim. E para ir para a Europa também, que a mulher gosta. Não, mas o convite... Aí ela vai correndo. O convite, eu já tinha passado, né, para diretora, inclusive já tinha escolhido. Então, foi
através da UDEMO, que é a nossa entidade de classe, né, dos diretores e supervisores do Estado de São Paulo, surgiu esse convite aberto para todos os diretores, acho que até assistentes, que desejassem fazer um curso de 15 a 20 dias na França, para conhecer o sistema de ensino francês. Claro que, como era um sonho meu já ir para a Europa, sempre foi um sonho meu, assim, influenciada pelo meu pai, que era um cinéfilo, porque ele fazia todos os programas dos filmes que passava durante a semana. Então, na segunda não tinha. Terça, o filme. Quarta-feira, quinta-feira, sexta, sábado, domingo. Então, esse convite, se não me engano, era entregue no sábado. Então, meu pai, ele era muito inteligente e todo dia ele ia assistir filme. Então, ele era apaixonado por aqueles filmes passados na Europa, sempre passado em Londres, Viu? Quando Viena. alguém perguntar, Fran, você assistiu aquele filme? Eu falo, eu não, mas meu avô assistiu. Passado em Viena, Londres, Paris, Roma. Então, a gente acompanhava, né, o nosso pai. As aventuras. O nosso pai. E daí a gente já ficou amando tudo que é lá da Europa, lá, tudo, né, da ascendência italiana. E, bom, logo depois já surgiu esse convite, assim, cada um pagava a sua passagem de volta e só, porque a gente teve hotel gratuito, transporte, os traslados. A gente fez o curso no Centro Internacional de Estudos Pedagógicos, onde tinha também todos os cursos, né? Uma universidade completa, e tinha curso de alta gastronomia. Então, todas as refeições eram feitas lá e com produtos colhidos de lá. Leite de cabra, as frutas, os doces, os queijos. Então, assim, foi uma temporada maravilhosa que tinha estudante do mundo inteiro. Mas o que você trouxe que você assim, implementou? Sabe por quê? Que nem eu tenho um amigo, Mário Pares. Ele fala, pô, Fran, na época que sua mãe era diretora, a escola era mó linda. Hotel Jardim. Olha, tipo assim, o pessoal da minha faixa etária lembra da escola como se fosse assim, anos dourados. Então, isso era daí ela que estava nessa época que meus amigos lembram isso disso. Daí foi da minha memória como a escola era linda, assim, aquele amor encantador a escola, né? E daí eu quis resgatar um pouco da beleza mesmo da escola. Eu, assim, trouxe de principal foi um estudo da parte curricular, porque quando eu assumi, tinha desde educação de deficiente, pré-escola, de primeira a oitava séries, depois tinha o supletivo de primeiro grau, supletivo de segundo grau. Tinha o curso do magistério, de formação de professores, tinha o curso de contabilidade, que era, né, formação dos técnicos contábeis, tinha supletivo de segundo grau, e tinha também, acho que 10 ou 12 classes de colegial. Então, se eu falar que dava muito tempo de pegar na parte pedagógica, olhar assim a base curricular,
né, mesmo a grade, o que podia tirar, o estudo mesmo da grade, como eu não tinha ainda competência para fazer isso, eu convidei a nossa professora, que era a mestra, que nos deu o curso de preparação para o concurso de diretores. Áurea de Toledo Sigrist, um crânio de inteligência, assim. Ela que nos deu esse curso de 6 meses. Então, eu tive a honra de poder trazê-la para Socorro, e daí eu convidei os diretores e professores da Redondeza aqui, e ela fez com muito gabarito, né, com a competência que ela tinha, a gente fez um estudo das matérias com os professores. Acho que a minha contribuição, né, juntando com a dela, na parte pedagógica, didática, foi essa, porque, na verdade, não dava tempo. A parte burocrática e o dia a dia consumia todo o tempo do diretor. Mas, como a escola, vamos dizer, estava assim há muito tempo, né? Acho que desde o tempo que eu estudava, ela foi envelhecendo, né? Como tudo. Então, eu fiz muitas melhorias, sim. Junto à prefeitura, que me proporcionou, prefeito. Quem era prefeito naquela época? O prefeito era o Maurício de Oliveira Santos. Eu não sei, porque eu fiquei 5 anos na direção. Então... Com quantos anos você se aposentou, mãe? Olha, na verdade, é assim. Eu me aposentei praticamente com 44, porque eu comecei a dar aula com 17. Eu completei todo o tempo de licenças de saúde, gestante ou possíveis faltas. Eu completei todo esse tempo. Eu repus todo esse tempo, todos esses dias, até dar 25 anos cheios. Então, eu me aposentei no dia 30 do mês 3 de 93. Então, eu ia fazer 44 anos no dia 5 de abril. Agora, eu fiz 73. Então, está fazendo quantos anos? 30. Então, Ai, gente! eu estou aposentada, mas assim, eu comecei com ordem judicial, com 17 anos. Eu fui dar aula em Campinas, num curso preparatório de admissão à 5ª série. Antigamente tinha a 5ª série. Mãe, fale alguma coisa do meu pai, porque senão ele vai ficar triste. Do seu pai, assim, eu só posso falar bem. Por quê? É claro que, como ser humano, ele tem os defeitinhos dele, né? Talvez menos do que eu. Certo? Certo. Então, só que mulher, né, pela própria condição feminina, mulher é mais sofrida, mulher é mãe, mulher cuida dos filhos, mulher cuidava, né, dava aula para os filhos dos outros, né, é o pilar mestre ali da casa, eu acho que é a mãe, porque cuida, né, da educação dos filhos, está mais em casa. Da roupa, da comida. Cuida de tudo. Supermercado. Tudo. Então, é assim, o papel da mãe é mais sofrido. A mãe fala mais, a mãe cobra mais dos filhos, a mãe é mais antipatizada pelos filhos, é mais chata, porque é a mãe que manda escovar os dentes, é a mãe que manda arrumar a cama, é a mãe que manda pegar a toalha molhada da cama. Então, tem essas coisas. Mas, o meu marido, Enio de Souza Pinto... Eninho. Ele é assim, a gente casou
por amor mesmo, né? Senão, E a gente aguentou ficar junto todo esse tempo. Quantos anos, mãe? Olha, 47, já mas tem 47. Ó, daqui 3 anos tem bodas. Tem. Ai. Então, deixa eu terminar. Assim, o meu marido é uma pessoa assim, é totalmente o oposto de mim. Talvez tenha sido aí a lei dos contrários aí, né? Dos contrastes. Ele paga para não falar. E eu falo até pelos cotovelos. Eu pago para falar. Eu pago para falar. Então, ele é uma pessoa... ele é uma pessoa séria, é uma pessoa responsável, cumpridor dos deveres. Honesto. Ele já é aposentado, ele é uma pessoa honrada. Honesto. Ele é uma pessoa muito bem relacionada, considerada. Ele tem os amigos de infância até hoje, que eles se reúnem na Bela Vista. Então, eu gosto, eu estimo, eu respeito muito ele. Ele tem os princípios, ele serviu o exército, quer dizer que ele tem ali, ele é bem certinho, ele tem os princípios e os valores bem, como que eu falo? Vocês estão entendendo porque eu sou assim? Os valores bem, assim, como que eu falo? Colados ali no chão, os pilares bem... bem raiz. Enraizado ali, bem firme. Ele faz tudo direitinho. Agora, né, no dia a dia, aquelas coisinhas acontecem, né? De um bate-boquinha. Mas a gente aprende a viver juntos e, na medida do possível, ser feliz até quando Deus quiser. Ô, mãe... O que você diria? Eu vou fazer 2 perguntas de uma vez, né? Como a gente está de tempo, Júnior? Faça, filha. Uma pergunta é: você se considera uma pessoa realizada? E a segunda pergunta é: o que você diria para a Marilis criança? Parabéns, Amarilis. Você fez tudo o que você queria e que você podia. Você aproveitou a sua infância. Você deveria ter guardado mais dentro de você aquela liberdade, aquela criancice, aquela espontaneidade que você tinha. Realizada, sou sim. Assim, não 100%, mas realizada, mas cumpri o meu dever direitinho como diretora de escola. Não agradei a todos, eu sei, nem Jesus Cristo agradou. Mas, como professora, eu me sinto muito realizada. Até hoje eu encontro com mães de ex-alunos na rua e falo: parabéns, dona. A senhora é a dona Marilis, não é? Eu falo: eu fui professora do fulano. Parabéns. E que professora que a senhora foi. Então, hoje em dia, eu recebo muito elogios de mim como professora. Viu? Que era mais fácil. Mãe, a gente falou bastante da sua profissão. Eu quero que você conte uma passagem nossa, que eu era aluna da minha mãe, com 9 anos, com a idade das minhas filhas. Não, com 9 anos... 9 anos de terceira série. Eu era aluna da minha mãe. E o que aconteceu uma vez no Craveiro? Olha, é meio feinho, né, a história, é feinha, né? Não, pode contar. Então, era assim, a Francine tinha 9 anos, eu era professora de terceira série, e ela sentava, assim, tipo 3º, 4º lugar da fileira, assim, de uma das fileiras. Claro que ser filha de professora é um terror. Eu era filha da professora, depois eu era filha da outra professora. Depois ela era diretora, eu fui depois eu era também. Sobrinha da professora, então, que apanhava. Foi na época, é uma história assim. Eu dava aula no Craveiro, ela era minha aluna, e tinha aquelas
portas com aquele visor, né? Com aquele quadrado transparente de vidro que enxergava lá dentro e de dentro para fora. Daí foi o tempo que começou essa febre de tênis. Daí, bom, nós compramos um tênis para a Francine. Era Nike, mas eu não sei se era verdadeiro. Era verdadeiro, hein? Era lilás. O Nike lilás. O Nike lilás, era o tênis da Francine. E eu acho que às vezes ela usava sem meia e daí ia pegando aquele cheirinho característico, né? E a gente brincava com ela. Pelo amor de Deus, Francine, a gente morava no sobrado e os quartos ficavam em cima. Então, ela ia tirar os tênis lá no meu quarto e daí a gente brigava. Pelo amor de Deus, Francine, joga esse tênis lá fora. Joga lá fora, que amanhã a moça lava, eu lavo. Né? Porque pegou aquele... chulé. Aquele odor característico, ninguém aguentava. Bom, daí, um dia, eu estava dando aula com a porta fechada. E daí começou um cheiro a bater na sala. Mas aquele cheiro horrível, assim. Cheiro horroroso. O R, detalhe para o R de socorrência. Horroroso. Daí, eu olhei, assim, eu estava sentada na mesa, fui olhando, assim, debaixo das carteiras, a Francine sem tênis. Nossa Senhora! Nossa Senhora, eu senti que Minha filha vai ser que eu morta. branquejei justo a filha da professora, com os pés mal cheirosos, literalmente fedendo daquele jeito. Eu acho que eu nunca mais ia voltar da aula lá de vergonha. O que os alunos vão falar, né? Nisso eu fui ficando, né? Branca, vermelha, verde, amarela. Aquelas 3 horas da tarde, aquele calor. Aquele calor, aquele sol das 3 horas batendo. Daí, bate o sinal para o recreio, ou parece-me que uma inspetora de aluno bateu lá com o livro. Não, eu lembro que minha mãe olhava feio para mim, eu não entendia. E ela fazia sinal, assim, eu não entendia o que Nossa, eu achando que era o pé da Francine. Daí, ai, meu Deus, quando abriu assim, daí veio aquele odor com tudo. Sabe o que era? Como a minha irmã também era professora lá no Craveiro, e meu cunhado sempre teve granja, ele levou um caminhão de esterco da forragem das granjas. E como lá era todo ajardinado, então ficou assim... O peixe era esterco. Tipo, uma coisa é ter chulé, outra coisa é o esterco da granja. Não, mas eu não sabia. Eu e sei. olhava com os pés... Eu falei, meu Deus, não é possível, vai precisar cortar o pé. Eu falei, não é possível. Ai, nossa, que sorte, que alívio. A hora que eu olhei fora, assim, aqueles canteiros imensos. Minha mãe renasceu. Todos adubados, assim. Nossa, daí eu me recompus para tomar o café. Ô, mãe, nós estamos chegando ao final... Não, só queria falar uma coisinha que fala, não fala. deu. Não, que eu falei da parte pedagógica na escola. Mas não dava muito tempo, mas também a parte física da escola, eu consegui muita coisa. Eu fiz um centro de leitura infantil no Narciso Peroni, consegui, né, através da prefeitura, claro, pintar o prédio. A dona Conceição Fontana, que não era nada da minha escola, fez todas as cortinas que acho que a Associação de Pais e Mestres conseguimos comprar os tecidos, alguns alunos ajudaram. Assim, consegui comprar televisões novas, aparelhos de videocassete, né, que tinha aparelhos de vídeos, mandei fazer assim os móveis com rodas de borracha, um na parte de cima, que não podia subir, descer a escada, outro na parte de baixo, quando quisesse, né, assistir a alguma coisa
né, pertinente à aula, sim, e também consegui com o seu Benedito Fontana, que não era nada da minha escola, de bondade, ele fez com um filho engenheiro elétrico, ele refez todas as instalações elétricas nas 12, 13 salas de aula da escola. Então, que não tinha mais tomada, não tinha mais nada. Então, foi um casal abençoado para aquela escola. E todos os que trabalharam lá, agradeço até hoje, né? Os inspetores de alunos, que gostavam muito de mim, os serventes, mais ou menos, os professores, né? Uns gostaram, outros não, mas assim, entrei pela porta da frente, saí pela porta da frente, de cabeça erguida, durmo até hoje muito bem com a minha consciência do dever cumprido. Trabalhei muito, muito, muito. Eu não vi a cara da minha mãe. Agradeço a Deus. Eu não vi a cara da minha mãe. Às vezes eu passava, não é querer me engrandecer. Às vezes não, todo dia. Não, às vezes eu entrava de manhã e tinha tanta coisa, a parte burocrática, a parte que vinha da delegacia, problemas para resolver, que eu passava o horário de almoçar. Quando chegava para as 3h30, 4 horas, uma ou outra falava assim: olha, Marilis, você está muito branca, você foi almoçar hoje? Esqueci de almoçar. Eu falei, agora eu já fico por aqui, daqui a pouco eu desço, né? 4h30 eu descia. Então, eu dei tudo de mim. Se eu não agradei a todos, paciência. Dei o melhor de mim. Beijinho no ombro. Tem alguma coisa que você não tenha realizado, mãe? Assim que você perguntou de profissões, né? Eu acho, sem falsa modéstia, de novo, eu daria assim, bem uma juíza de direito, daria bem uma procuradora da República, eu daria bem, assim, uma juíza daquele escalão lá de cima, como que fala? Aqui não sei se tem Suprema Corte, mas até lá para cima eu me sairia bem. Mas Deus quis que eu fizesse, que eu fosse diretora, e eu agradeço aos meus pais, porque eu também devo muito a eles. E a colaboração, né, do meu marido, que fez as minhas vezes enquanto eu estudava muito, e as minhas filhas, que ficavam um pouco abandonadas, né, porque eu tinha que estudar. E deu frutos, graças a Deus. A gente se criou sozinha, praticamente, com muito bom exemplo. Graças a Deus. Mas se eu puder deixar um pouco para minhas filhas o que minha mãe deixou para mim, eu acho que eu já vou... Do que a minha mãe me deixou. Porque todos os valores, eu acho que eu tenho, que estão impregnados em mim, todos os valores, o importante da vida, modos de pensar, a inteligência da minha mãe, ali a cobrança dela, só me fez ser gente. E eu me considero gente, e também eu sou muito feliz como mãe. Eu procurei passar o melhor de mim para minhas filhas. Falhas aconteceram, que a gente não é infalível, mas tenho orgulho das minhas filhas. Deram mulheres de fibra, mulheres de trabalho, que cuidam dos seus filhos, mulheres íntegras. Eu acho que eu passei muita coisa boa, que eu procurei passar, e que eu sou feliz com as filhas que eu tenho e com os netos que eu tenho. E com o marido também. E eu sinto muita falta dos meus pais, que me deram toda essa bagagem boa. E eu agradeço muito a eles, que eles estejam lá no céu, na luz de Deus. Obrigada. E também me sinto feliz por estar representando, não todas as mães, mas as mães. Manda uma mensagem para todas as mães, para a mãe do Juninho,
pra tia Jane, pra tia Beatriz, pra tia Conceição, pra Paula, pra Nathalie, pra Marjorie, pra Cristiane Fratini, pra dona Lucília, pra dona Beth, pra Carol, Fabiola, minha Fabiola, a sobrinha. pra todo mundo que é mãe. Eu tenho de repetir tudo ou você falou tudo? Não, já falei rapidão. Então, né, eu, humildemente, mas com muita satisfação, eu estou feliz por representar todas as mães do mundo. As mães que têm amor para dar, que querem bem os seus filhos e que sejam mãe de verdade. Mãe, sempre. Então, é isso. Desejo um feliz Dia das Mães a todos. Estou até emocionada. Não chora. E que tenham um bom domingo feliz junto com as famílias, né? Com os filhos, netos, bisnetos. Eu terei, com certeza, um domingo maravilhoso com minha mãe, com as minhas filhinhas. Eu quero te agradecer, mãe. Imagine. Tem alguma coisa que eu não perguntei, mãe? Que você queria falar? Que você não perguntou? Não, eu completei tudo que faltou, eu acho. O que eu queria ser, eu completei, até de bailarina, né? Olha, mãe, você podia fazer um podcast para a sua geração? Como pra assim? Contar as histórias. Porque o Juninho conhece o... Bom, isso é outra história. Depois nós falamos. Quando desligar a câmera. Que eu falei das viagens dela lá para o leste europeu. Que ela sabia bastante do assunto. Então, boa semana para todo mundo. Muito obrigada por vocês terem assistido. Quero mandar um beijo para todo mundo que eu falei. Para quem eu não falei também, se sintam representados aqui por nós. Para dona Cláudia. Ser mãe não é fácil. Não. Mas eu acho que todo esforço vale a pena. Né? Blanquinho e Jasmin. Eu vivo por vocês. E terça que vem, próxima terça, dia 10, na ACE, Outlet da Iluminação, nosso parceiro esse mês. Quero agradecer a minha mãe. Imagine, eu que agradeço. Eu não vou chorar, porque eu choro. Eu também, isso é motivo. Sabia que não pode cantar parabéns para mim? Não, chora. Ai, nem as crianças cantam. O dia da minha mãe fica todo mundo mudo. Obrigada, mãe. Imagine, eu que agradeço. Obrigada, pai. Obrigada a todo mundo. Até a semana que vem. Obrigada a todos os parceiros. Tamo aí. Juninho, California Dreamings. Ai, um que beijo. Delícia.